é inegável que o One Piece ficou muito famoso mundialmente com os últimos anos, ganhando até mesmo um live action, sendo confirmado um remake, mesmo que o anime oficial não tenha terminado ainda. E também agora ele recebeu uma spin-off, a primeira spin-off animada de One Piece, que foi a animação de monstros, que foca no Ryuma que a gente conheceu lá em Thriller e One Piece. Apesar de já ter um mangá, né, teve agora ele sendo melhor canonizado dentro da história de One Piece. E no vídeo de hoje aqui eu vou comentar sobre o que eu achei da história, sobre a animação, o que eu acho que isso acrescenta no canone de One Piece, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Fala aí, cambada, beleza? Aqui quem fala é o Kaique e cara, essa animação, eu já vou deixando aqui claro que eu gostei bastante. Eu acho que tem algumas coisas nele sendo diferentes, mas eu gostei bastante de modo geral. Temos aqui uma história que serviria completamente como o episódio 1 de um anime. A história não é nada mirabolante, mas tem uma narrativa interessante que funciona muito bem. O Ryuma é um samurai com uma personalidade até que parecida com a do Luffy, mas ele tem um ego grande em ser espadachim. Ele fica revoltado quando encosta em sua espada, que é a Shisui. Temos o Sr. Shirano, que é o principal antagonista da história. Ele é conhecido como mestre espadachim por ter fingido, salvar uma cidade de um ataque de dragão e ter salvado também a Fly. Em habilidade de espadachim, ele fica apenas atrás de um cara aí nomeado como Rei. Mas acaba que um cara, a gente descobre depois que ele é meio que um subordinado ali do Shirano, o DR. Ele acaba ali fingindo ali que o Ryuma, esfaqueou ali com uma espada ali e tal. E acaba que ele fica com raiva ali e acaba chamando, invocando o dragão para ir ali destruir a cidade. Só que era tudo uma mentira ali, ele força tudo isso porque ele fingiu que ele foi esfaqueado ali e tal. E como a cidade foi evacuada, pelo ataque do dragão, o Shirano, a gente descobre que ele na verdade é tudo falso, ele é um mentiroso. Ele fingiu ter salvado a Fly ali e tal, matou ali o próprio pai dela ali no passado e tal. Durante esse ataque ele tinha sobrevivido, mas ele acabou indo lá matar. E a Fly, ela cresceu gostando muito dele por ele ter salvado ela e tal. Ele impediu o dragão, só que era tudo uma farsa, um falso total. E acaba que ele, junto com esse DR, ele acabou saqueando a cidade, aproveitando que não tinha mais ninguém lá. Só que quando ele está conversando sobre isso, a Fly, ela passa e acaba escutando tudo isso que ele tá falando, que ele é uma farsa, que ele inventou tudo isso, papo, dinheiro e tal, e a garota ela fica chocada. Temos até uma cena que o Ryuma, ele bota a espada assim na frente dela, achei uma cena muito bacana isso, tipo assim, pra ela não olhar pra trás e tal, e os caras estavam lá, e depois eles se escondem ali atrás de um beco, uma casa ali, enfim, e ela acaba escutando tudo. E aí ela fala, pô, e tal, ela é muito forte nesse momento, ela fala que tá tudo bem, que é melhor ela fugir, e acaba que ela volta ali pra casa dela, pro bar ali e tal, e ali ela fica. E ali ela começa a desabar, chorando, tipo assim, que ela não acredita, ela escolheu não chorar na frente dele e se escolheu pra chorar sozinha no seu canto. Só que nisso o Ryuma estava do outro lado da porta e ele escutou tudo. E essa cena me lembrou, mano, cara, muito tipo a Nami ali desesperada, chorando ali e tal, e o Luffy vem ajudar ela. Então o Ryuma ele vai com tudo, pistolão, pra cima do Shirano, e tem uma cena linda que ele muda, bota 1000 FPS, fica uma cena meio preto e branco e fica muito bonito, e ele mata ali o Shirano, fica muito bacana. Logo depois disso, chega o dragão e o dragão mataria a Fly, destruiria, atacaria fogo, só que ele vem e corta a cabeça do dragão. E nisso que a gente escuta lá em One Piece, que ele ficou conhecido, por cortar a cabeça de um dragão. E aqui a gente vê isso daqui. E no finalzinho nós descobrimos que na verdade o rei que eles referiam, seu cara que é até mais forte que o Shirano, era na verdade o próprio Ryuma, que ele era um forasteiro que andava por aí e tal. Então isso eu achei muito bacana, essa conexão do começo da história com o final dela, eu achei isso muito bacana. E tipo assim, já acabando no finalzinho, a gente tem aquela cena de Thriller sendo reanimada com o estilo dessa animação dele, com o Ryuma ali passando a Shisui pro Zoro, falando que ele gostaria, de ter conhecido o Zoro em vida. E a gente lembrando ali da árvore genealógica do Zoro, a gente vê que ele de fato tem um sangue do Zoro, ele é um ancestral do Zoro, sendo seu tataravô, se eu não me engano, o bisavô, alguma coisa assim. Cara, de modo geral, eu gostei da história. Ela não é nada, tipo assim, inovadora. Ela parece muito um episódio primeiro de anime, o primeiro episódio de um anime. Ela parece muito. Tem muito aquela estrutura clássica de roteiro. Só que ele é muito bem feito, entendeu? Eu gostei muito de como a história foi feita. As conexões que fazem no próprio episódio, assim, no roteiro, achei muito bacana. É a minha cena favorita
descarado foi aquela parte dela chorando e ele escutando lá de fora. Eu achei isso muito bacana, esse paralelo. E depois ele cortando e cheirando. Foi sensacional. A história ela é muito dinâmica e rápida, ela funciona bem. Só que, tipo assim, aquela parte do dragão, de fato, podia ser um pouco mais estendida, né? Botar mais cenas ali e tal. Eu entendo que ficou, acho que, até bem fiel ao mangá. Mas acho que podia aumentar um pouco. Mas nada que estrague o episódio. Mas você sabe o que estragaria o episódio? Vocês não deixaram like aqui, cara. Isso estragaria muito o episódio, então não estrague o episódio. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra perder nenhum vídeo, beleza? Porque se você não perder um vídeo, vocês vão ver meus vídeos de Dragon Ball que eu faço direto, One Piece, Naruto, Boruto, beleza? Então ative o sininho pra perder nenhum vídeo, tranquilo? Temos como diretor dessa animação o Sungo Park, que foi o mesmo diretor de animação da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. E conta que a animação ela foi produzida pela EH Production, que não é tão famosa assim, mas ela já fez o Project Bullet e está trabalhando atualmente no Ninja Kamui. Eu acho que eu daria um 8 assim pra esse spin-off, porque eu acho que eles não se arriscaram tanto em fazer uma coisa inovadora, ficaram muito ali mais no básico, mas foi um básico muito bem feito. Eu acho que a animação ela se mantém o episódio inteiro em boa qualidade, aumentando muito a qualidade naquela parte lá que ele vai cortar o Shirano, o Ryuma. Os personagens são bacanas, o Ryuma, ele começou ali meio bobão ali e tal, lembrando até o Luffy. Depois ele se mostrou ser muito sério, eu achei isso muito bacana. E também temos o design dos personagens de One Piece clássico, né, que remete muito ao One Piece, sendo feito por um outro estúdio. O que é maneiro, que a gente vê que ele tem aquele mesmo jeito da Toei, só que de um jeito meio diferenciado, porque é outro estúdio. Eu achei muito bacana a gente ver esse paralelo. E cara, aí temos a conexão com o cânone de One Piece. Eu tinha visto algumas pessoas falarem que isso não seria canônico e tal, mas a própria spin-off se canonizou com One Piece, com aquele finalzinho. O negócio é que a gente não sabe onde isso se passa. A gente sabe que o Ryuma, ele era de Wano, e pela SBS, que é explicado, a família do Zoro, né, a árvore genealógica dele, não é mostrada se o Ryuma saiu de Wano. Não é mostrado. Que os outros saíram, vieram pro East Blue e foi ali que o Zoro acabou nascendo. Mas a gente não sabe se o Ryuma saiu de Wano ou se ele estava em uma ilha parecida com o Wano, entendeu? A gente não sabe onde se passa exatamente aquele local onde estava. Até que isso é muito antigo, é mais de 50 anos atrás, porque há 52 anos atrás, se eu não me engano, os caras lá saíram de Wano para vir pro East Blue, entendeu? Então, tipo assim, o Ryuma, ele ainda é antes disso. Então se passa há mais de 50 anos atrás, onde o Gojoji, acho que ainda nem era rei dos piratas, e muita coisa que a gente tem no mundo de One Piece hoje ainda nem existia naquela época. Mas enfim, é sobre isso daqui. Eu gostei bastante, como vocês viram, dessa animação. Poderia ter mais spin-offs de One Piece, focando em outros personagens, adaptando outros mangás do Oda, ou também fazendo tipo um spin-off do Garp, por exemplo. Seria muito bacana. Enfim, comenta aqui o que vocês acharam também. Quero saber a opinião de vocês. Deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? E cara, eu quero falar pra vocês, eu também sou escritor e quadrinista, já escrevi 2 livros e atualmente estou publicando uma história em quadrinho. Então se vocês querem conhecer esse meu outro trabalho, passa aqui na descrição e no comentário fixado e vão lá conhecer, beleza? Então muito obrigado pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Fui!